Neste vídeo vamos falar da equação da reta e para isso temos aqui uma reta designada por R, é esta reta azul que aqui está, e temos aqui uma linha horizontal, digamos assim, paralela à margem inferior da nossa folha. E uma particularidade que a reta tem é a que te vou indicar agora. Supõe que nós na horizontal nos deslocamos ou consideramos a medida A, começando neste ponto. Tomamos a medida A e medimos a altura correspondente e a designamos por B. Portanto, andamos horizontalmente A e verticalmente a altura a que a reta está, se olharmos para ela deste ponto, é B. E agora dividamos B por A e guardemos o resultado que esta conta dá. Se agora nós andarmos o dobro, em vez de andarmos A, andarmos 2A, andarmos esta distância aqui, a medida vertical é 2B. E é fácil ver que é assim, porque repara, este triângulo é um triângulo semelhante a este, porque eles têm a base igual, mede A, o ângulo é igual aqui, e portanto a hipotenusa vai ser igual, e este lado que aqui está mede B, e este lado também mede B, portanto este mede 2B. Se novamente nós dividirmos a medida vertical pela horizontal, temos 2B sobre 2A, e isso dá B sobre A, ou seja, a mesma que tínhamos obtido antes. Mais um exemplo, se agora a medida horizontal for 3A, novamente por semelhança destes triângulos que aqui estão, este lado mede o mesmo que este que está aqui e mede o mesmo que este que está aqui, portanto este lado mede 3B. E dividindo a medida do lado vertical pela medida do lado horizontal, 3A sobre 3B dá B sobre A. Isto é uma particularidade que só as retas têm, e este quociente, B sobre A, designa-se por declive da reta. Se tu recordares o que nós dissemos sobre a divisão, este quociente B sobre A dá a quantidade de B por unidade de A, ou seja, quanto é que nós subimos em altura, se andarmos sobre esta reta, quanto é que nós subimos em altura por cada unidade que nos deslocamos na horizontal. É fácil ver que isto não é válido para uma curva que não seja reta. Por exemplo, se considerares esta curva azul que aqui está, esta aqui, podes ver que ela cresce, ou se quiseres sobe mais rapidamente nesta zona do que nesta tende a ficar mais horizontal, okay? Se for completamente horizontal nunca sobe nada, está sempre à mesma altura. E, por exemplo aqui, se considerarmos uma deslocação de A unidades na horizontal e medirmos a vertical, temos uma medida correspondente B, mas se nos deslocarmos aqui o mesmo A, na vertical, a medida já é C e é menor do que este B. Portanto, se nos deslocarmos duas vezes A, uma vez A mais outra, aqui, a medida na vertical é D mais B, e é diferente de termos 2B em cima, porque D é menor do que B, e portanto não se verifica a mesma relação que vimos há pouco para uma reta. Ora bem, nós podemos aproveitar esta propriedade que as retas têm para escrever uma equação da reta. Isto significa exatamente o quê? Considera aqui esta primeira figura, este primeiro caso, e a nossa reta está aqui. Ela contém a origem, que é este ponto, quer dizer, temos um referencial definido por um eixo vertical y, por um eixo horizontal x, chamado referencial cartesiano. O y é positivo para este lado e é negativo para este lado aqui, e o x é positivo para este, é negativo para o outro lado, e a nossa reta contém então
a origem. Este é o ponto em que o x e o y são ambos zero. x0, y0. Este primeiro númerozinho é do x, o segundo é do y. E, por exemplo, aqui, no ponto 1, x igual a 1, o y vale 2. E, portanto, y sobre x dá 2 sobre 1. No ponto 2, se quisermos manter o y sobre x igual ao 2 sobre 1 que obtivemos aqui, portanto, temos que pôr aqui em cima 4. Portanto, o nosso y tem que valer 4. E este quociente que aqui está, como já vimos antes, chama-se declive da reta. E a equação da reta fica igual ao produto do seu declive, que é 2, por x. Y igual a 2x. O que significa isto? Que se eu, por exemplo, pegar aqui no ponto 2, x igual a 2, e substituir aqui na incógnita x e fizer estas contas, o resultado me dá o valor da ordenada, ou seja, o valor da coordenada y correspondente ao ponto que está sobre a reta para o caso de x ser 2. Da mesma maneira, se eu substituir o x por 1 aqui e fizer as contas, 2 vezes 1, 2, obtenho o valor de y, que é o valor para y2, que é o valor da ordenada do ponto, deste ponto aqui sobre a nossa reta. E quando nós temos uma fórmula que nos permite relacionar os valores de x com os valores de y de uma dada curva, dizemos que temos a equação dessa curva. Portanto, aqui nós temos a equação desta reta. E essa equação tem este perfil, que é, se nós substituirmos em x e em y coordenadas de pontos sobre a reta, a igualdade fica verdadeira. Se nós substituirmos em x e em y coordenadas de pontos que não estão sobre a reta, a igualdade falha. Por exemplo, se considerares este ponto que aqui está, é fácil ver que as coordenadas dele são 1 para o x e 0 para o y. Portanto, 1 para o x, temos aqui medida 1, e 0 para o y, porque, digamos, o ponto está à altura 0, não é? Está aqui sobre o eixo do x. Se agora nós substituirmos aqui na nossa equação o x por 1 e multiplicarmos 2 por 1 dá 2, mas se substituirmos à direita, à esquerda, o 0, ficamos no primeiro membro com 0 e no segundo membro com 2, e isto é uma igualdade falsa. Portanto, a equação de uma reta, bem como a de qualquer curva, é uma espécie de máquina detetora dos pontos que estão sobre essa curva, sendo que as coordenadas desses pontos são as únicas que fazem com que a igualdade da equação fique verdadeira. Aqui em baixo temos um exemplo de outra reta. Neste caso, esta reta, o y cresce à medida que o x também cresce, e, portanto, dizemos que, por causa disso, a função é uma função crescente aqui. Neste caso, temos uma função decrescente, ou seja, o y diminui à medida que o x aumenta, como podes aqui ver. E o que temos neste caso é, para x igual a 1, quando esta medida é 1, a medida em y é menos 2, porque ela está agora abaixo do eixo do x. E então, se dividirmos y por x, fica menos 2 sobre 1. Para este ponto aqui, o x vale 2 e o y vale agora menos 4. Portanto, se fizermos novamente esta divisão, dá menos 4 por 2. Isto dá menos 2 e este menos 2 é o declive da nossa reta. Portanto, podes verificar facilmente que, por exemplo, se substituir no x o valor de x por 2 aqui, fica menos 2 vezes 2 dá menos 4, e se substituir em y o menos 4, a igualdade bate certo. Portanto, isso mostra-nos que este ponto está sobre a reta definida pela equação que aqui temos.